Jefferson, ontem foi um momento histórico, nós temos imagens de drone que mostra a chuva do brasileiro aqui. Era uma nação maravilhosa, de verde, amarelo, Brasília inteira estava pintada. Como é que foi isso para você? Realmente foi um momento histórico. O Brasil nunca viu uma mobilização patriótica do volume que teve em todos os locais. Todas as cidades do interior, sobretudo, fizeram a sua parada cívica em memória aos 199 anos da independência e, sobretudo, num momento como esse, lutando por liberdade. Nós temos vivido um momento crítico em que a nossa liberdade está sendo cerceada por meia dúzia de togados, o que não se admite no Estado de Direito. Portanto, a presença do povo nas ruas ontem, de forma maciça aqui em Brasília, mais de 1 milhão de pessoas, caminhoneiros, produtores rurais, gente do comércio, da indústria, trabalhadores, todos se reuniram na praça, que pertence ao povo, para clamar por liberdade. E isso realmente é um momento histórico. Estamos vivendo a história no dia de hoje. Talvez até o final da noite nós tenhamos notícias que mudarão os rumos da nação. E tenho certeza que a participação também do Sucesso do Campo, de todas as mídias independentes e que estão do lado certo, que é o lado da verdade, dos fatos, se fizeram presentes e transmitiram a verdade. Não existe ato antidemocrático. A democracia é do povo. O povo pode pedir o que quiser. A maioria do povo brasileiro escolheu o presidente Bolsonaro para governar. O presidente não consegue governar por meia dúzia de togados que interpretam a Constituição e a todo momento tolhem as decisões importantes que o Executivo tenta tomar. Então, a resposta do povo, da onde provém a verdadeira e autêntica democracia, veio ontem de forma cachapante, irresistível. Tanto é que o presidente, no dia de hoje, tenho certeza, nos dará materialidade a tudo o que falou no dia de ontem, para que nós tenhamos, de uma vez por todas, o restabelecimento da lei, para que tenhamos ordem e progresso no nosso país. Bom, hoje, no segundo dia, a gente pode perceber que ainda tem muita gente, muitos caminhoneiros, muito produtor rural, o que traz mais confiança. E hoje? O que vai ser, o Movimento Brasil Verde e Amarelo vai trazer ao presidente? É importante ter tocado nesse assunto. No dia de ontem, éramos para participar aqui da mobilização com 6 caminhões, com telão, etc. E, infelizmente, a nossa passagem não foi permitida por conta de um tumulto que aconteceu no início sobre o horário. Mas foi um detalhe que foi superado pela população que atendeu ao chamado do Movimento Brasil Verde e Amarelo e de outros movimentos que estiveram aqui em Brasília. E no dia de hoje é o dia da vigília. O dia de ontem foi o dia, vamos dizer, do anúncio. Hoje é o dia da vigília. Da vigília até que a ação venha. A ação do povo foi no dia de ontem e hoje ela dá um exemplo de patriotismo, de civismo. Eu tenho recebido notícias do Brasil inteiro de mobilizações que estão às margens das rodovias, às margens dos trevos, aguardando em vigília pelos destinos da pátria. E nosso Deus, tenho certeza que está olhando, Deus Nosso Senhor, pelas palavras e ações que vão ser ditas hoje aqui, de maneira que isso transcorra de forma pacífica e ordeira e o nosso presidente da República ou alguns dos poderes constituídos nos traga de volta o Estado de Direito e as liberdades e garantias individuais do cidadão brasileiro. Bom, hoje vai ser entregue também uma carta ao senhor presidente. Quais serão os pedidos que o movimento impôs aí para entregar ao presidente nessa tarde? Aqui tiveram 3 cartas de 3 movimentos diferentes. Movimento dos caminhoneiros, movimento dos militares aposentados e o movimento do agro do Verde e Amarelo. O movimento do agro da família do Verde e Amarelo pede, de forma sucinta e breve, aos chefes dos poderes constituídos que exerçam o seu papel constitucional e nos devolvam a liberdade de expressão e nos devolvam a liberdade para poder dizer o que pensamos, porque hoje tudo o que nós falamos, na interpretação de meia dúzia de togados, são atos antidemocráticos que levam ou à censura prévia ou à prisão, e isso não é admissível. Os senadores da República, segundo o artigo 52 da Constituição, devem punir
quem comete crime de responsabilidade no Supremo. O presidente da República também tem instrumentos legais e constitucionais para restabelecer a ordem e o cumprimento da lei. O Supremo Tribunal Federal, o chefe do Poder Judiciário, também tem a responsabilidade de pacificar o país e fazer um exercício de investigação interna para ver se os seus não cometeram crimes de responsabilidade. Então amanhã, hoje aliás, dia 8, é um dia importante, talvez o mais importante da história do nosso país. Está falando agora nesse momento, nesse instante, uma das lideranças dos caminhoneiros que teve sua voz censurada. Com mandado de prisão, vive como um foragido, como se fosse um bandido. Bandido por quê? Porque a única arma dele é a palavra, porque o ministro se sentiu ofendido, então que busque as vias ordinárias, ou processe num juiz de piso de primeira instância, seja de forma civil ou criminal, e depois do trânsito em julgado, respeitar a ampla defesa ou contraditório, se ele cometeu algum crime, aí sim que seja punido. Agora uma prisão decretada de forma arbitrária por crime de opinião, eu posso não concordar com o que o nosso amigo Zé Trovão está falando aqui. Muitas coisas eu não concordo, mas eu vou defender até a morte o direito de dizê-las, porque a liberdade de expressão vale mais do que a própria vida. Um povo sem liberdade não tem vida. Vejam os cubanos, os venezuelanos, os chineses, vivem sob o autoritarismo, sob o jugo daqueles que os dominam. Isso para mim não é vida. O Brasil já nasceu libertado. Há 200 anos, 199 anos, quando nascemos, quando o Império Brasileiro foi fundado, nascemos sob o grito da liberdade. Independência ou morte foi o que bradou o nosso Dom Pedro I às margens do Ipiranga. E hoje, quase 200 anos depois, tivemos um presidente que, de uma forma idêntica, bradou aqui, na esplanada dos ministérios, pela liberdade do seu povo. E ele, junto conosco, jurou, com a sua palavra, defender a liberdade até o fim, colocando a sua vida em risco se fosse preciso. Nós somos soldados, soldados em defesa dos nossos direitos. E as nossas armas são as nossas palavras. Um abraço a todos, vamos em frente e parabéns a todos que participaram do Movimento Brasil Verde e Amarelo.